Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Nós estamos começando mais um encontro com a Palavra. É sempre uma grande alegria poder recebê-los aqui em nosso canal para juntos nós aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. Nós estamos estudando a respeito dos fundamentos da fé cristã e hoje nós aprenderemos a respeito da igreja. Iremos dividir esse estudo em duas partes. Nesta primeira parte, falaremos da igreja pessoal, a igreja a qual nós somos através do Espírito Santo. Por isso, neste momento, eu quero convidar a todos os irmãos que abram suas Bíblias comigo lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 3. Nós iremos ler o versículo de número 16. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 16. Diz assim a palavra de Deus: Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então Paulo começa aqui a falar a respeito para a igreja de Corinto do Espírito Santo e que agora ele habita dentro de cada um que confessa o nome de Jesus Cristo. Mas o que Paulo quer dizer aqui para a igreja de Corinto? Qual era a ideia, qual era o pensamento que o apóstolo Paulo queria passar para a igreja? Precisamos entender como que era a cultura naquela época e como a sociedade se comportava, quando Paulo escreveu isso para a igreja em Corinto. Precisamos voltar um pouco no tempo e adentrar ali na sociedade daquela época. Naquele período, as pessoas elas costumavam adorar seus deuses, as entidades espirituais dentro de templos. Então, quando uma pessoa adorava um determinado deus, era construída uma imagem daquele deus que representasse aquele deus e logo era construído um templo para que se pudesse adorar. Então, toda vez que aquela pessoa, aquele devoto, ele queria adorar ao seu deus, ele se dirigia até o templo, e ali, entrando no templo, ele praticava a sua adoração, o seu culto àquele Deus. O povo de Israel não era diferente das demais nações a respeito disso. Em Israel havia o templo, ao qual as pessoas vinham para adorar a Deus. Apesar de Deus deixar bem claro, no Antigo Testamento, que ele não habitaria em templos feitos por mãos humanas, mas a presença de Deus era constante no templo em Israel, em Jerusalém. Então os judeus, eles caminhavam até o templo e ali eles ofereciam a sua oferta, a sua adoração. Ali eles compartilhavam a palavra, o Antigo Testamento, a Torá, e aprendiam a respeito de Deus. Então o judeu ele não era diferente dos demais povos. A igreja de Corinto era uma igreja que pertencia à civilização grega, porque Corinto era uma cidade grega. E quando Paulo ele se refere à igreja de Corinto a respeito do que nós hoje somos templo do Espírito, Paulo está querendo passar realmente esta ideia, este pensamento, que agora, nesta nova era que se iniciou, a era da graça, a qual nós somos perdoados dos nossos pecados pelo sacrifício de Jesus e imediatamente recebemos o Espírito Santo para habitar dentro de nós, o apóstolo Paulo quer deixar bem claro para a igreja de Corinto que não há mais necessidade de se construir um templo para que Deus venha habitar nele, como eles tinham o costume de fazer templos para que seus deuses habitassem. Paulo está dizendo que agora cada um dentro de si é a habitação
do Espírito Santo, ou seja, Deus habita dentro de cada cristão, de cada um que confessa o nome de Jesus Cristo. E é muito difícil quebrar este paradigma, né? Porque veja bem, a conversa de Jesus com a mulher samaritana, né? Lá no poço. Notem que lá em João, capítulo 4, do versículo 10 ao 14, Jesus fala a respeito da adoração, né? Mas o pensamento daquela mulher é: vocês dizem que nós devemos adorar em Jerusalém ou no monte, e Jesus fala: olha, é chegado o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não vai ser necessário um local físico para que a adoração a Deus seja feita, mas que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E como será feita esta adoração? Através do Espírito Santo, que habita na vida de cada crente, de cada cristão. E é isto o que o apóstolo Paulo está tentando, né, ensinar à igreja de Corinto, que agora eles, né, que possuem uma nova vida, eles não devem mais se apegar a esses templos, a essas construções, porque agora eles próprios são templos, né, do Espírito Santo, ou seja, Deus habita dentro deles, né, em seu ser. Né? Mas como Deus pode habitar dentro do homem, né? Dentro do ser humano? Através do Espírito Santo. Quando nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós, ele faz morada em nós, né? E a partir deste momento, nós somos templo do Espírito. Ou seja, a igreja hoje somos nós. Cada um de nós que possui o Espírito Santo dentro, né, do seu coração, na sua vida, ele é considerado como a igreja. Porque quando Paulo associa a palavra templo ali, né, está relacionando a palavra templo, ele está relacionando também a como uma igreja, como um lugar de adoração, um lugar de comunhão. Então nós hoje somos templos do Espírito Santo, somos igreja. Né? Cada um de nós que possui o Espírito Santo, né, somos igreja. E quão importante é isso para que nós venhamos a entender, né, é que nós não precisamos necessariamente, né, para se conectar com Deus, né, assim dizendo, para ter uma comunhão com Deus de um determinado lugar, né, de um determinado ponto. Hoje, né, através do Espírito Santo, nós temos livre acesso a Deus pelo sacrifício de Jesus, né? Temos livre acesso ao trono do Pai pela obra de Jesus. O Espírito Santo nos conduz até a presença de Deus aonde nós estivermos. Então há uma grande honra, né, para o ser humano em saber que Deus ele não habita em templos feitos por mão de homens, mas habita dentro do coração do ser humano. E há também agora uma grande responsabilidade, porque o nosso pecado ele pode ser secreto para as outras pessoas, mas ele é revelado diante de Deus. Se somos templo do Espírito Santo, né, no momento em que pecamos, no momento em que erramos, o Espírito Santo se faz presente ali. E muitas vezes nós não temos esta consciência de que em todos os momentos da nossa vida o Espírito Santo está presente conosco. Ele sabe cada pensamento, ele sabe cada palavra, cada olhar, né? Então ele conhece a nossa vida, ele conhece o nosso ser porque ele está dentro de nós, né? Então há aí uma grande honra em ser preenchido, né, em ter o Espírito Santo dentro de si, mas também uma grande responsabilidade, porque o nosso pecado, assim dizendo, ele é maior, porque pecamos, né, e com o Espírito Santo presente em nossas vidas. Então precisamos entender isso. Então Paulo está tentando passar para a igreja de Corinto esta visão, para que eles não venham se apegar
né, a templos, a grandes construções, né, porque não há mais necessidade, né, assim dizendo, porque o Espírito Santo habita dentro de cada um, e cada um é a igreja de Cristo. Cada um que tem o Espírito Santo habitando dentro do seu ser é a igreja de Cristo. Mas o apóstolo Paulo também diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, vamos abrir lá, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo número 19, um outro fato interessante. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Paulo está dizendo assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? E olha que interessante essa outra revelação aqui que Paulo faz, né? Somos igreja, mas como igreja, o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. Sendo assim, nós não temos mais poder sobre o nosso corpo. Assim como nós entendemos que toda a nossa vida, né, ela depende da mordomia, né, ou seja, ali do gerenciamento das nossas ações, dos nossos planos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, né, assim também é com o nosso corpo. Nós precisamos entender que o corpo nosso já não nos pertence mais, pertence ao Espírito Santo. Sendo assim, nós somos mordomos do nosso corpo, né? Você já deve ter ouvido essa frase que é muito popular nos nossos dias, né? Meu corpo, minhas regras, mas não funciona assim para aqueles que têm o Espírito Santo dentro do seu ser, né? Seu corpo é templo do Espírito Santo. É Ele quem comanda. É Ele quem guia, né? É Ele quem governa sobre o nosso corpo. E interessante, porque Paulo, lá no versículo de número, no capítulo 3 que nós estávamos lendo, ele faz uma comparação no grego, né, da palavra aqui, templo. Ele usa uma palavra chamada hieron, que significa realmente templo, que era essa visão que Paulo queria passar para eles, né? Que agora esse templo que existe, esse templo que vocês veem fisicamente, ele já não é necessário, né? Porque vocês agora são habitação. Então ele usa a palavra hieron para falar templo, né? Para falar ali na relação, né? E aqui no capítulo 6, no versículo 19, ele usa outra palavra em grego para falar templo. Ele usa a palavra naos, né, que se refere ao lugar mais sagrado. E olha que interessante, né? É como se Paulo estivesse falando a respeito aqui do templo mesmo de Jerusalém, comparando com o corpo do ser humano, né? O Paulo está dizendo assim, olha, Deus ele não precisa mais do templo, né, do santo lugar ali para habitar, porque agora ele habita no santíssimo lugar, ou seja, no lugar mais íntimo, no lugar mais reservado, né? No lugar onde ele tem mais intimidade. E este lugar é dentro de nós, né? O santíssimo lugar que habitava ali, que Deus habitava no Antigo Testamento através do templo, né? Que a qual o sacrifício de Jesus rasgou o véu que separava, que ninguém poderia entrar, né, no santíssimo lugar, a não ser o sumo sacerdote, né? Quem entrasse ali morreria. E quando Jesus morreu na cruz, né, pelos nossos pecados, este véu que separava o santíssimo lugar foi rasgado, ou seja, hoje, pelo sacrifício de Jesus, nós temos livre acesso até a presença de Deus, né? Aqui Paulo está dizendo que agora, né, esse santíssimo lugar passou, né, do templo para o nosso corpo, né? Então um lugar de intimidade maior, né, um lugar de comunhão maior está dentro de nós com o próprio Espírito. E isto é fantástico, isso é espantoso, né? Porque o Deus Criador de todas as coisas,
o Deus que trouxe, né, a vida, tudo, né, trouxe à existência aquilo que não existia, né, o Deus Todo-Poderoso, ele habita dentro de cada um, de cada cristão, né? Então, quando nós paramos para pensar, né, que somos igreja, é esse sentimento, que nós somos agora o templo, a igreja somos nós, cada cristão, né? Somos a igreja de Cristo. E não devemos nos apegar a este mundo, né? Não devemos pegar a este mundo no sentido do que as construções, a toda aquela religiosidade, né? A tudo, aquilo que nos prendia, né? A dizer que aquilo era sacro, que aquilo era sagrado e aquilo era profano, né? O nosso corpo hoje é a habitação do Espírito Santo. E ele precisa ser sagrado, ele precisa ser santo, né? Precisa ser puro. Então, a época que nós vivemos, alguns anos atrás, da pandemia, ela trouxe essa realidade, né, para nós, de que o templo físico ele tem a importância, e nós vamos falar a respeito disso na segunda parte, né, desse estudo sobre a igreja, mas que nós somos a igreja, né? Principalmente, né, o principal, né, o Espírito Santo ele habita dentro de nós. Ele não habita no templo, ele não habita na igreja, ele não habita nos bancos, né? Ele habita dentro de cada um. Nós somos a igreja. E você deve estar se perguntando, então por que eu preciso ir à igreja, né? Então por que eu preciso me deslocar, né, da minha casa, ir até a igreja e ali estar, né? Se isso não é necessário mais, se hoje eu sou igreja. Na segunda parte desse estudo, nós iremos falar da importância, né, de sermos igreja agora no sentido de comunidade. Então, nós somos igreja individual e igreja em comunidade. Não podemos exercer um e abandonar o outro, né? Não podemos exercer o outro e abandonar o um, né? Agimos em comunhão. Deus ele é tão maravilhoso, Deus ele é tão poderoso, que ele pensou exatamente nisso, né? Em cada cristão sendo o templo do Espírito, junto também com aqueles, né, que também entregaram sua vida a Cristo, também sendo templo do Espírito, formando assim a igreja, né? Então precisamos entender. Eu gosto, né, do comentarista bíblico William Hendricks, que ele fala exatamente isso, né? A igreja, né, espacial e a igreja física, né? A que habita dentro de nós é a igreja invisível, a qual nós não vemos, né? Que é o Espírito Santo dentro de nós. Mas há também a igreja física, a qual nós vemos, que é o Espírito Santo na vida do nosso próximo, do nosso irmão, a qual nós também devemos manter a comunhão. Mas esse é um assunto para a próxima parte, a segunda parte desse estudo. Que Deus os abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço a todos e até lá. vida é o templo do Espírito Santo. Minha vida é o templo